Dos mesmos produtores do leite condensado, do Viagra, das próteses penianas, da mansão de Angra, da loja de chocolate, da mansão do 01, temos agora a família Bolsonaro gastando milhões e milhões em dinheiro vivo na compra de imóveis. Tem que ser indício de corrupção, certo ou errado? Erradíssimo, pessoal. Mais uma narrativa furada da esquerda desesperada. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar isso para vocês, o tamanho da mentira com a conta matemática das mais simples. Esse é o nosso tema principal de hoje, vamos falar também a respeito dos institutos de pesquisa criando a desculpa perfeita para justificar seus erros, estão tentando se adequar, vamos ver como é que vai ficar até o dia 2 de outubro, e começamos falando sobre caixinhas mágicas do TSE. A gente não pode questionar as nossas queridas urnas, né? O nosso processo eleitoral eletrônico. O que aconteceu, pessoal? O TSE começou a lacrar as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2 de outubro. Só que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, não concluíram ainda a sua perícia, né? E, pelo menos é isso que diz a matéria, existia esse acordo. Vamos esperar até que as Forças Armadas concluam o seu trabalho antes de começar a lacração, e não é isso que está acontecendo. Não vou desenvolver nenhum tipo de comentário, não vou fazer juízo de valor, estou só passando a informação para vocês, né? Cheguem às suas próprias conclusões. Muita gente se questiona qual seria o intuito dos institutos de pesquisa quando divulgam esses dados que não condizem, né? Não refletem o que os nossos olhos veem nas ruas, ou então até mesmo nas redes sociais. Toda enquete que existe em rede social, o Bolsonaro ganha disparado, independente de quem poste a enquete. Pode ser o UOL, pode ser o Noblar, pode ser um artista global e tal, sempre o Bolsonaro ganha, gente. Mas não, o que vale é um instituto de pesquisa, né? Enfim, o que eles querem, pessoal, é influenciar o eleitorado. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês, tá? Vamos supor que amanhã saia uma pesquisa do Datafolha dizendo que o Lula tem 44% das intenções de voto. Ciro Gomes, 6%, Tebet, 4%. O eleitor de esquerda que não gosta do Lula, vota no Ciro, vota na Tebet, pode pensar assim: de repente, não mais do que de repente, se eu migrar para o Lula, né, ele pode ganhar no primeiro turno. E aí a gente se livra de uma vez por todas do Bolsonaro. E muitas pessoas fazem isso. Um exemplo real aqui, 2016, eleições municipais aqui do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro era candidato, né? As pesquisas davam 6%, 7% para ele, e o temor de que o Marcelo Freixo chegasse ao segundo turno e ganhasse as eleições começou a crescer. E começou também essa chantagem emocional. Vamos migrar do Flávio Bolsonaro para outro candidato de direita. Naquela época, muita gente acreditava que o Pedro Paulo, best friend do Eduardo Paes, era direita. Vejam só, né? Vamos migrar para o Pedro Paulo, porque aí a gente tira o Marcelo Freixo do segundo turno. Não adiantou nada. Marcelo Freixo foi para o segundo turno. E quando sai o resultado real das eleições, o Flávio Bolsonaro teve até mais voto do que a pesquisa indicava, mesmo com toda essa migração, mesmo com um monte de gente deixando de votar nele para evitar que o Freixo chegasse no segundo turno. Então, o Instituto de Pesquisa, nesse caso aqui, conseguiu alcançar seu objetivo, né? E aí vem o especialista da CNN, agora sempre o especialista, o analista, né? Entregou o jogo. Não sei se foi sem querer, né? Mas a gente sabe que à medida em que as eleições vão chegando, né, vão se aproximando, os resultados começam a se adequar minimamente à realidade. Aí quando falta 2, 3 dias, ou então na boca de urna, eles ficam ali a 3, 4 pontos percentuais do resultado real, né? Para não passar, né, para não ficar tão feio, para não ficar tão mal na fita. E aí esse especialista diz o seguinte: tem muita gente que vota no Bolsonaro, mas tem vergonha de admitir quando é entrevistado por um instituto. Existem 2 razões, tá, para ele falar isso. A primeira, realmente o questionário desses institutos é criminoso, né? Eles fazem um monte de perguntas que deixam realmente a pessoa constrangida em admitir seu voto no Jair Bolsonaro. 680 mil pessoas morreram durante a pandemia, o que você achou da atuação do governo durante a crise do Covid e tal? E vai, né, empurrando a pessoa ali para o canto da parede, e aí de repente pode acontecer sim, da pessoa se sentir intimidada e não declarar seu voto no Bolsonaro. Mas também o principal, né, na minha opinião, o que realmente está por trás desse tipo de declaração é isso, né? Quando sai o resultado tão diferente, tão discrepante, né, das pesquisas, o cara pode dizer: não, mas isso aí foi porque as pessoas tinham vergonha de dizer que iam votar no Bolsonaro. É uma mistura de verdade, né, mas uma maneira também de você dirimir,
né, a discrepância entre o resultado real e o resultado das pesquisas. Vão se adequar, tá, pessoal? Vocês vão ver aí, quando faltar uma semana, né, para o 2 de outubro, até a pesquisa do Datafolha vai dar empate técnico. Aí quando chegar na pesquisa de boca de urna, já dá o Bolsonaro ali uns 5 pontos na frente. Margem de erro, 2, 3 pontos. E aí quando você vê a diferença, vamos supor que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno com 51% dos votos. 4% a menos, né, estava dentro da margem de erro da pesquisa de boca de urna no Datafolha. E aí eles conseguem, né, safar ali de uma maneira não tão vexatória. Mas a verdade é essa, tá? Eles vão se adequando, vão se adaptando à realidade à medida que as eleições vão se aproximando, passam a abrir mão desse objetivo de influenciar as pessoas em prol de um resultado menos vergonhoso para o Instituto, para não perder moral mais do que já perderam, né? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Galera, é impressionante, né? Eu não sei se vocês se lembram, naquela época da polêmica, né? Flávio Bolsonaro compra uma mansão em Brasília, não sei quantos milhões de reais. Aí a crítica foi, ele não tinha crédito para financiar aquele imóvel da maneira como a casa foi financiada, né? Vejam bem, estão criticando porque o cara financiou, tá? Aí agora, a crítica é porque a família Bolsonaro, isso inclui o pai, os filhos, os irmãos, os sobrinhos, o cachorro, o papagaio, periquito, todo mundo ao longo de 20 anos comprou imóveis, né, um valor total corrigido de mais de 22 milhões de reais, né, e muitos desses imóveis, grande parte desses valores foram pagos em dinheiro vivo. O que já é uma mentira, tá, pessoal? O cara confundiu dinheiro vivo com moeda corrente, uma coisa meio esquisita ali que ele vai ter que se explicar na justiça com certeza. Mas o que importa aqui são os valores, que a princípio podem impressionar, tá? Então eu vou fazer uma conta bem simples aqui com vocês. Prestem bastante atenção para vocês verem o tamanho da narrativa, o tamanho da mentira. Vejam aí, de acordo com a matéria, de 2003 até 2022, ou seja, 20 anos, a família Bolsonaro, ou clã Bolsonaro, como diz o texto, né, tentando dar ares de máfia italiana aos Bolsonaro, eles compraram imóveis num valor total de 22 milhões e 600 mil reais. Agora é o seguinte, vamos dividir isso aí em 20 anos, ficamos com 1 milhão 130 mil reais por ano. E vejam bem, estamos falando da família inteira. Agora vejam esse outro dado interessantíssimo. O Lula paga 20 mil reais por mês de aluguel na mansão em que ele mora em São Paulo. Por ano, 240 mil reais. Aluguel, não é financiamento, não é compra, aquele dinheiro que você perde, né? Você está gastando o dinheiro para morar, para adquirir o direito de morar naquele lugar. Então nós temos a família Bolsonaro inteirinha, gastando 1 milhão 130 mil reais por ano na compra de imóveis, enquanto o Lula, só de aluguel, sozinho, gasta 240 mil reais por ano. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né, pessoal? Não precisa dizer mais nada. É leite condensado, é Viagra, é prótese peniana, é mansão do 01, é loja de chocolate, mansão em Angra, a mulher dona da loja de açaí. Gente, é muita narrativa. Eles não se cansam, né? É bizarro. Requentaram uma outra agora, do Renan, né? Do Renan, do 04. Dizendo que a ABIN teria atrapalhado investigações da Polícia Federal. Quando você lê o corpo da matéria, você vê que é justamente o contrário. A própria matéria diz que o Renan não tinha conhecimento, né, dos bens ali que estavam dizendo que pertenciam a ele. É uma coisa bizarra. Em 80% dos casos, quem está dizendo isso não sou eu, isso é uma estatística realmente, né, feita por profissionais da área, em 80% dos casos, as pessoas só leem a cabeça da matéria. Você abre, por exemplo, o G1, se é que você ainda se informa através do Globo, né? Você abre o G1 e vai lendo, né, as cabeças até chegar em uma matéria que você queira abrir e ler de fato o corpo, né? Então, se você vai lá, lê a cabeça dessa matéria, né, dizendo que a ABIN atrapalhou a investigação da Polícia Federal, qual a primeira impressão que você tem? Que o Renan foi protegido pela ABIN, que tinha feito alguma coisa errada, a PF estava investigando e ele foi protegido, né, blindado pela Agência Brasileira de Inteligência. Quando, na verdade, o que a agência fez foi fornecer informações que provavam, né, que o Renan não tinha nada a ver com nada. E assim eles vão requentando narrativa em cima de narrativa. Essa aqui, pessoal, é criminosa. Aí vocês abrem as redes sociais, né, por exemplo, do Randolfo Rodrigues. Chilique.
um chilique atrás do outro. Gente, você tentar criar uma narrativa de crime por conta de compra de imóveis registrados nos nomes das pessoas, se isso aí não for um ato de desespero extremo, eu não sei o que é. A gente está falando da família inteira, vou repetir aqui, está falando do Bolsonaro, dos irmãos, tem até ex-cunhado no meio, que nem cunhado é mais. Aí você junta tudo isso e dá aquele valor, 1.130.000 por ano. É mole. Dividam isso por 12. Gente, e outra coisa, outro detalhe aqui, tá? Eles estão falando a respeito das compras que aconteceram durante esses 20 anos, mas muitos desses imóveis foram vendidos para que outros fossem comprados. Ou seja, você compra um imóvel, você compra um terreno, por exemplo. Tá? Você vai lá e compra um terreno. Você nunca construiu nada em cima desse terreno. E aí você quer comprar uma casa. Só que você não tem aquele valor. Aí o que você faz? Você vende aquele terreno para conseguir ali recursos para comprar aquela outra casa. Então esse terreno não é mais teu, mas faz parte dessa conta. Vocês estão entendendo? Eles colocam no total o valor das compras, das aquisições, mas desconsideram o fato de que muitas dessas aquisições, desses imóveis adquiridos ao longo desses 20 anos, não estão mais em posse da família. Uma tentativa canhestra de tentar equiparar a corrupção do PT se utilizando de mentiras, de narrativas, de malabarismos retóricos. Mas não tem como você igualar uma pessoa honesta como Bolsonaro com um filhote capiroto como Lula, gente. Ninguém cai nessa mais. Tá aí, mais uma narrativa desconstruída. E é por isso que eles querem tanto controlar a internet. Porque imaginem se essa notícia sai no UOL, no Grupo Folha, e não existem as redes sociais para rebater isso aí. Não existem comunicadores ou pessoas normais, pessoal, como vocês que estão aí assistindo. Qualquer um pode performar uma pesquisa dessa, como eu fiz aí. Qualquer um pode. O que a gente tem é mais alcance que as outras pessoas. Mas tá lá, rapidinho, 5 minutos, você faz essa pesquisa e mostra a comparação aqui para vocês. Se não existissem as redes sociais, nós seríamos reféns das mentiras, das narrativas, dos malabarismos retóricos da imprensa tradicional. E é por isso que eles querem tanto controlar a internet. Então tá aí, se alguém vier com esse papinho pra cima de vocês, mostrem esse vídeo. Tá aí, é tudo que vocês precisam. E acabou. Bolsonaro é honesto, Lula é corrupto e acabou, vai ser no primeiro turno. Amanhã a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.